Guerreiro Ramos é uma das minhas maiores influências. Então, eu vou falar do Guerreiro Ramos, você acaba falando da sua biografia, para falar um pouco das suas ideias. Não é possível falar de maneira das ideias do Guerreiro Ramos e conta, porque o Guerreiro Ramos é alguém que produziu muito. Ele produz mesmo quando ele era adolescente. Então, o Guerreiro Ramos, ele é um intelectual negro e com uma produção muito grande também em termos quantitativos. Então, a base para que eu possa falar do Guerreiro Ramos foi o Muriatã, o livro do Muriatã sobre o Guerreiro Ramos, e mais a tese de doutorado do professor Ariston Azevedo. Eu acho que, dos trabalhos que eu me deparei, eu acho que esse é o melhor trabalho sobre o Guerreiro Ramos. Ariston de Azevedo, defendido em 2006 na Universidade de Santa Catarina. Ele é professor do Departamento de Administração Pública na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, a minha proposta de falar do Guerreiro Ramos é falar do seu pensamento a partir da sua biografia. Então, é uma ordem cronológica. E um dos pontos centrais do Guerreiro Ramos, que é coincidente comigo, é a questão do humanismo. Então, eu vou falar do Guerreiro Ramos a partir da sua biografia e vou chegar no ponto final focando a ideia do Guerreiro Ramos sobre o humanismo. E na medida que o Guerreiro Ramos trata a questão do humanismo, eu vou fazer um diálogo entre Guerreiro Ramos, ao final, e Frantz Fanon, nessa proposta. O que é humanismo para o Guerreiro Ramos, o que é humanismo para Frantz Fanon. E qual a minha concepção de humanismo? A minha concepção de humanismo é a concepção do Frantz Fanon. A minha concepção de revolução é a concepção do Frantz Fanon, e a concepção do Guerreiro Ramos é uma outra concepção, tanto de humanismo quanto de revolução, que é divergente do Frantz Fanon. Então, a Cícera já adiantou um pouco sobre a biografia do Guerreiro Ramos. O Guerreiro Ramos, ele é baiano, nasceu em Santa Amaro, na Bahia, e viveu a infância por lá. E ele morreu nos Estados Unidos, em Los Angeles, em 1982. Guerreiro Ramos nasceu em 1915 e morreu nos Estados Unidos em 1982. Ele viveu 66 anos. Viveu pouco para os dias de hoje. Ele morreu vítima em consequência do câncer. O Guerreiro Ramos, ele até pelo contato lá no Recôncavo da Bahia com padres, aí ele aprendeu outras línguas, como o próprio alemão, e ele já se mostrava uma pessoa muito interessada nos estudos. Então ele vive a infância lá em Santa Amaro, nessa região do sul da Bahia, aí depois ele vai para Salvador. Em Salvador, com 17 anos, o Guerreiro Ramos já tinha lido muito, e já tinha se destacado como um intelectual em Salvador, um intelectual que agia através da imprensa, dos jornais, e através de trabalhos de assessoria no órgão de imprensa. O Guerreiro Ramos na juventude. O Guerreiro Ramos na juventude era o Guerreiro Ramos poeta. Hoje nós conhecemos Guerreiro Ramos como o sociólogo,
ou como um pensador da administração, um cientista da administração, porque ele se destacou muito nesses dois pontos, mas o Guerreiro Ramos, no primeiro momento, ele queria ser poeta, e depois ele desistiu disso e caminhou para a sociologia. Ele queria ser poeta porque a maneira de interpretar o mundo e expressar para a poesia era a maneira que ele achava mais eficiente. Então, Guerreiro Ramos, a passagem dele de poeta para sociólogo também foi um momento de crise existencial. Os trabalhos do Guerreiro enquanto poeta é difícil de encontrar, mas foi o primeiro livro de poesia dele foi publicado numa revista cristã baiana. O Guerreiro Ramos da Juventude é um Guerreiro Ramos influenciado pelo pensamento cristão. O pensamento cristão de base do São Tomás de Aquino. Essa base do São Tomás de Aquino, essa base cristã, essa base metafísica, vai permanecer no Guerreiro Ramos até a sua maturidade. O Guerreiro Ramos é um intelectual que teve reconhecimento e grande repercussão no Brasil. O seu reconhecimento e sua repercussão foi em meados dos anos 1950 e nos anos 1960. Em meados de 1950 e meados de 1960, ele estava ligado a um instituto, uma organização do governo federal, de assessoria ao governo federal, que ficava no Rio de Janeiro, o ISEB, que estava pensando em criar, em teorizar formas do Brasil desenvolver. É aquelas teorias do desenvolvimento, teoria desenvolvimentista, teorias do desenvolvimento, que além do Guerreiro Ramos, tem outro sociólogo importante, pensador importante, que é o Hélio Jaguaribe. Então, nesse momento, o anos 50, início dos anos 60, Guerreiro Ramos tem muita repercussão, ele já está no Rio de Janeiro, ele morou em Salvador, depois ele vai para o Rio de Janeiro. Então, em meados de 1950, início dos anos 60, Guerreiro Ramos pode ser considerado o maior sociólogo brasileiro. Então, em meados dos anos 50, meados dos anos 60, com a discussão sobre desenvolvimento, o desenvolvimento nacional, o ISEB se destaca, governo Getúlio Vargas. Então, o maior sociólogo brasileiro é um negro, é Guerreiro Ramos. E desse momento, duas obras dele se destacam, essa que vocês tiveram acesso, que é a Introdução Crítica à Sociologia Brasileira, de 1957. O que é esse texto? É uma compilação de textos. É uma compilação de artigos que Guerreiro Ramos escrevia primeiro em jornais do Jornal do Comércio, Jornal do Brasil, aí depois ele foi organizado nesse livro chamado Introdução Crítica à Sociologia Brasileira. Antes, já foi organizado num livro chamado Cartilha Brasileira, alguma coisa assim. Então, o Guerreiro Ramos, de destaque, de repercussão nacional nos anos 50, início dos anos 60, a obra dele de impacto é a Introdução Crítica à Sociologia Brasileira, mas tem uma outra obra que causou maior repercussão, considerada mais importante, que é a Redução Sociológica. Redução Sociológica, que ele escreveu em 1958, um ano depois, e nessa obra, Redução Sociológica, o Guerreiro Ramos já faz uma crítica a essa concepção eurocentrista,
eurocêntrica, que está na mentalidade dos acadêmicos brasileiros, acadêmicos brancos, que são eles a hegemonia. Guerreiro Ramos, enquanto acadêmico, ele é uma exceção. Então, essa obra, Redução Sociológica, ainda é considerada hoje uma das grandes obras da sociologia no Brasil, e uma das grandes obras do Guerreiro Ramos. Então, o Guerreiro Ramos, de repercussão nacional, então tem essa obra, Introdução Crítica à Sociologia Brasileira, e a obra Redução Sociológica. O Guerreiro Ramos, ele trabalha no ISEB, antes ele trabalhou no DASP, tudo assessoria políticas, de assessoria ao governo federal, dando aula de sociologia, e Guerreiro Ramos, na medida que ele está trabalhando, é o Guerreiro Ramos sociólogo. É o Guerreiro Ramos que foi para o Rio de Janeiro e se tornou sociólogo. O Guerreiro Ramos, antes vivia em Salvador, nasceu em Santa Amaro, foi para a capital da Bahia, Salvador, e lá ele inicia o curso de Direito. Ele inicia o curso de Direito e vai completar o curso de Direito na Universidade do Distrito Federal. O que é a Universidade do Distrito Federal? A Universidade do Distrito Federal, naquela época, o Distrito Federal era no Rio de Janeiro. A Universidade do Distrito Federal é hoje que nós conhecemos como Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, o Guerreiro Ramos é um dos primeiros estudantes do curso de Ciências Sociais da Universidade do Distrito Federal, que hoje é Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, Guerreiro Ramos, nos anos 50, nos anos 60, ele é um intelectual que tem um sociólogo, o nome sociólogo negro, que está tendo grande repercussão. Aí depois o Guerreiro Ramos deixa a carreira acadêmica e se candidata a deputado federal. Ele se elege deputado federal pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Ele se elege em 1963 e ele então fica enquanto político até 1964. Ele, enquanto político, ele só tem 1 ano de atuação, ou menos de 1 ano de atuação. Há o golpe de Estado militar, o golpe de Estado tradicional. O que é o golpe de Estado tradicional? O golpe de Estado tradicional é o golpe de Estado que você usa o poder militar para tirar o chefe de Estado, o chefe de Estado e governo, os dois juntos. A pessoa pode ser chefe de Estado, chefe de governo, do poder. Então, quando você usa o poder militar, é chamado o golpe de Estado tradicional. Mesmo que o poderio militar não dê nenhum tiro, mesmo que ele seja apenas como uma pressão. Na história ocidental, os golpes militares tradicionais remete da Revolução Inglesa, com o Cromwell. Ele dá um golpe, ele fecha o parlamento, que ele era o comandante do exército, e toma o poder para si. E depois, isso também remonta à história da Revolução Francesa. Após a Revolução Francesa, que levou à decapitação do rei Carlos I, a França entra em estado de constante ebulição, constantes insurreições. Aí depois assume o poder Napoleão assume o poder, ele é um grande estrategista militar, e Napoleão assume o poder, e em determinado momento, Napoleão, que é chefe do exército, vai tomar o poder, vai fechar o parlamento com o exército e tomar o poder para si. Então, isso é o golpe militar tradicional. E no Brasil, o golpe militar tradicional, o último foi esse de 1964. Agora, no governo Dilma,
segundo as narrativas, a narrativa que eu estou de acordo, que é um outro tipo de golpe militar, um golpe de militar, não é golpe militar, é um golpe não militar, é um golpe de Estado, você toma o poder sem utilizar o exército, utilizando a justiça, utilizando a própria política, que é um tipo de golpe que não foi necessário o exército. É um golpe não tradicional, que é uma das narrativas que foi o que aconteceu com a Dilma. É a narrativa da esquerda, agora a narrativa da direita, não. Isso não foi golpe, isso foi um processo democrático. Então, voltando a Guerreiro Ramos, o golpe tradicional, um golpe militar, caça o direito de muitos políticos, e Guerreiro Ramos também é atingido e foi caçado. Aí, na medida que ele foi caçado, ele perde os direitos políticos, e depois, eu já adianto que ele vai morar nos Estados Unidos. Mas vamos voltar ao Guerreiro Ramos, o sociólogo muito respeitado, o maior sociólogo brasileiro, anos 50, anos 60. Um sociólogo negro de grande repercussão. E quem é que vai se tornar, depois do Guerreiro Ramos, o grande sociólogo? Quem vai se tornar, depois do Guerreiro Ramos, o grande sociólogo brasileiro será o Florestan Fernandes, um sociólogo branco, que eu respeito, muito respeitado no Brasil, que merece todo o nosso respeito, Florestan Fernandes. Então, o Guerreiro Ramos, ele era de uma linha de pesquisa para pensar a sociedade brasileira, o ISEB do Rio de Janeiro. E quem é que vai entrar em conflito com ele, quem é que vai substituir e disputar a hegemonia do pensamento social brasileiro, da sociologia brasileira, vai ser a sociologia da USP, liderada pelo Florestan Fernandes. E na medida que a sociologia da USP ela entra nessa disputa, ela vai argumentar que a USP, a sociologia da USP, eu posso chamar também de analítica paulista, que está para além da sociologia. Nesse caso, eu estou falando especificamente da sociologia, mas vamos chamar de analítica paulista, ou da sociologia paulista. Ele vai dizer que os intérpretes do Brasil antes, ou eles são ensaístas, como Euclides da Cunha, como Gilberto Freire, e etc., ou eles não são cientistas, eles têm problemas, a ciência, a obra científica deles, elas são frágeis, elas não são bem elaboradas cientificamente. E qual é essa obra que não é bem elaborada cientificamente? É a obra do ISEB, a obra do Guerreiro Ramos, a obra do Hélio Jaguaribe, a obra do Sodré, nessa visão da analítica paulista, ela, cientificamente, na visão desse sociólogo paulista, elas não são bem elaboradas. Ele não pode chamar ela de ensaístas, mas diz que a sociologia científica, o cientificismo de fato, que pode comparar o cientificismo da outras áreas, como da matemática, como da física, ela inaugura no Brasil com a sociologia paulista da USP. Obviamente que isso é uma crítica, é um conflito entre pensamento do Rio de Janeiro, pelo ISEB, Guerreiro Ramos, Hélio Jaguaribe, com a sociologia paulista, cuja a liderança é o Florestan Fernandes. Então, o Guerreiro Ramos, ele, em 1950 e 60, ele tem destaque, pós o golpe militar, 10 anos depois, 14 anos depois, ele se autoexila nos Estados Unidos. E a USP, enquanto sociologia, passa a ser predominante,
o Florestan Fernandes passa a ser predominante no pensamento sociológico. Florestan Fernandes, que é o orientador de outros grandes sociólogos de renome, como Ottaviani, como Fernando Henrique Cardoso, que vão fazer também, vão se construir criticando o trabalho do ISEB, criticando o trabalho do Hélio Jaguaribe e do Guerreiro Ramos. E, mais do que isso, eles vão ocultar, a sociologia paulista vai ocultar os trabalhos do Guerreiro Ramos. Elas não vão aparecer na sociologia paulista, não vai aparecer na pós-graduação da sociologia paulista. Então, os trabalhos do Guerreiro Ramos serão ocultados. Ainda hoje é muito difícil encontrar os trabalhos do Guerreiro Ramos. E na medida... Então, o Guerreiro Ramos, que tinha uma grande projeção nacional, ele passa a ser ocultado, ele passa a ser invisibilizado. Então, o sociólogo negro de destaque passa a ser invisibilizado, enquanto cresce o sociólogo branco, que é o Florestan Fernandes. Guerreiro Ramos, um grande sociólogo, um grande intelectual, um grande pensador, assim como Florestan Fernandes, grande intelectual, grande pensador, mas não dá para dizer que Florestan Fernandes, que hoje é muito mais festejado do que Guerreiro Ramos, é maior do que Guerreiro Ramos, assim como também fica difícil dizer que Guerreiro Ramos é maior do que o Florestan Fernandes, mas são dois sociólogos importantíssimos no Brasil, mas nesse momento foi invisibilizado a obra de Guerreiro Ramos, cuja vai começar a aparecer de novo no Brasil em meados dos anos 1960. Então, Guerreiro Ramos, ele se forma em Ciências Sociais na Universidade do Distrito Federal no Rio de Janeiro em 1942. Em 1943, ele se forma em Direito. O curso de Direito que ele já tinha começado a fazer na Bahia. Então, Guerreiro Ramos, ele vai ter a formação de sociólogo, de cientista social, em formação de Direito. Esse é um Florestan sociólogo, já um intelectual de destaque no Rio de Janeiro, um intelectual já mais sólido. O Ariston Azevedo, ele vai defender uma tese que o Guerreiro Ramos, ele tem uma coerência no seu pensamento, que vai desde a época da sua juventude até a sua maturidade. Então, vai desde a época do seu livro, do Florestan Fernandes, do Guerreiro Ramos, poeta, até o Guerreiro Ramos, passando pelo Guerreiro Ramos sociólogo, e depois o Guerreiro Ramos, que na última fase da sua vida, ele vai trabalhar, vai pensar a administração pública. E o Ariston de Azevedo, ele vai defender a ideia que o Guerreiro Ramos, desde então, ele está defendendo a ideia de humanismo, que o humanismo está em crise nessa sociedade capitalista liberal. Então, essa questão do humanismo é algo que já aparecia no Guerreiro Ramos, já na sua obra enquanto poeta, que vai até 1981, quando ele morreu, tendo a sua última obra, Tratado de Administração Pública. Então, vamos falar um pouco do Guerreiro Ramos poeta. O Guerreiro Ramos poeta é um jovem de 17 anos, um poeta que quer ser poeta, não pensava em ser sociólogo. Ele vai escrever um livro de poesia chamado O Drama de Ser Dois. O livro de poesia do Guerreiro Ramos é chamado O Drama de Ser Dois, um livro de poesia publicado em 1937, numa revista católica. Então,
Nesse livro, o Guerreiro Ramos já está tratando que humano, na medida que falava humano, está falando homem. Homem como sinônimo de humano. Humano, agora eu vou falar humano, ele está em crise. Humano está em decadência. Porque o humano está cada vez mais impossibilitado de se afirmar como humano. E pelo contrário, essa sociedade capitalista, liberal, ela quebra a personalidade do humano. Humano, ele tem que ter o personalismo, esse personalismo ele tem que ser um humano, digamos, total. O que é esse humano total? O humano total é um humano que alia o lado metafísico com o lado histórico. Falando em outras palavras, o humano total, ele tem uma parte espiritual e uma parte histórica. Então, nessa sociedade capitalista, o que é esse humano total? Esse humano total, essa concepção do humano, é uma concepção humana antiga. É uma concepção humana ocidental antiga e podemos dizer uma concepção humana também não ocidental. É uma concepção que já aparece em Sócrates, uma concepção que aparece em Platão, uma concepção que aparece em Aristóteles, uma concepção que aparece em São Tomás. O humano tem um lado espiritual e tem um lado material. E aquilo que ele faz a sua ação é na história, no decorrer do tempo. O jovem Guerreiro Ramos já está indicando que essa sociedade que tem priorizado o individualismo, que tem dado centralidade ao dinheiro, ao capitalismo, ela está despersonalizando o humano. Humano enquanto indivíduo e enquanto associado. Humano enquanto indivíduo, enquanto sociedade. E essa sociedade, ela é uma sociedade em que o capitalismo, o lucro, ele é central. Então, vamos dizer, é uma sociedade liberal em que o mercado, que ganhar dinheiro, ela é central. E Guerreiro Ramos, isso ele vai desenvolver no decorrer do tempo, ele vai desenvolvendo no decorrer do tempo, ele vai dizer que ele vai defender uma sociedade que, nessa sociedade, o que é o centro? Nessa sociedade liberal, o centro é o dinheiro, o centro é o capital, é ganhar dinheiro. Então, o Guerreiro Ramos vai defender que o centro seja humano, que o dinheiro, que o capital seja usado para a afirmação de humano. E o Guerreiro Ramos também vai verificar, quando ele estava morando nos Estados Unidos e volta para o Brasil, mas ao olhar o Brasil, ele vai verificar o Brasil, ele está olhando o Brasil que está vivendo uma ditadura de 1964 a 1985, que tem uma concepção de desenvolvimento feito na ditadura. O Guerreiro Ramos já tá dizendo que esse desenvolvimento no Brasil capitalista, ela não é autêntica, não é uma ideia de desenvolvimento pensando a realidade do Brasil. Ele defende que você pense o desenvolvimento pensando o Brasil. Ele vai defender isso no livro Redução Sociológica, ele vai defender isso no livro Introdução Crítica à Sociologia Brasileira e muitas dos seus textos. Então, o Guerreiro Ramos, ao olhar o Brasil, ao governo da ditadura, que deixou de lado essa ideia de desenvolvimento nacional, ele vai dizer que o Brasil, além de pegar um modelo de desenvolvimento que não tem a ver com a sua realidade, é uma imitação dos outros, é um desenvolvimento predatório.
é o desenvolvimento que vai acabar com os recursos naturais do Brasil. É a análise do... Então, nessa análise, é o Guerreiro Ramos olhando o Brasil. Não, pelo que eu li, não é o Guerreiro Ramos analisando o mundo. O Frantz Fanon é uma análise do mundo. O Guerreiro Ramos, eu pego isso ele olhando para o Brasil. Então, o desenvolvimento do Brasil como a imitação de outros modelos, ele também é predatório dos recursos naturais. Então, o Guerreiro Ramos, ele está também defendendo a ideia de que a gente tem que viver de forma mais equilibrada, harmoniosa com a própria natureza. É o que hoje nós poderíamos chamar de desenvolvimento sustentável. Então, o Guerreiro Ramos, nessa ideia de humanismo dele, é uma concepção capitalista, não é uma concepção, não é uma concepção não capitalista. A revolução do Guerreiro Ramos é uma revolução capitalista, é algo num modelo capitalista, mas em que o capitalismo não seja o centro, que o humano seja o centro. Por exemplo, a tecnologia seja usada a favor do humano, que a gente não destrua tanta a sociedade, pensando na realidade do Brasil. Ele morou nos Estados Unidos é uma outra história. Então, o Guerreiro Ramos, ele vai, então, no decorrer do desenvolvimento das suas ideias, que já está no Guerreiro Ramos Poeta, o Drama de Ser Dois, ele vai pensar que uma sociedade, ela não pode ter o centro, o mercado, o capitalismo, o lucro, ganhar dinheiro. Ela tem que ser multicêntrica, ela tem que ter muitos centros. Primeiro, tudo a favor do humano. É a favor do humano. Então, você tem que olhar a ecologia, você tem que olhar vários fatores e não a centralidade do dinheiro. O dinheiro a favor do humano e não... E você também tem que prestar atenção que essa sociedade, ela tem vigorado um individualismo que o Guerreiro Ramos, ele nessa concepção, ele é um crítico da sociedade capitalista liberal. Então, esse modelo, ela é uma despersonalização, não é? Então, é necessário uma outra mudança de sociedade, pensando no Brasil. Para ter uma mudança de sociedade, nós temos que pensar o Brasil a partir da realidade brasileira. Eu olho o Brasil, aí a partir da realidade brasileira, eu penso soluções para o Brasil, que não necessariamente será a solução dos Estados Unidos, a solução da França. Aí é uma ideia de desenvolvimento nacional. A ideia de desenvolvimento nacional tem que ser algo pensado para nós, a nossa realidade, e nesse sentido até de você construir esse humano que para o Guerreiro Ramos é um humano que alia esse lado metafísico e esse lado material. Então, essa questão do Guerreiro Ramos, esse humanismo do Guerreiro Ramos, eu volto depois, eu retomo isso, dialogando o Guerreiro Ramos com o Frantz Fanon. O Guerreiro Ramos, ele propõe um pensamento engajado. Ele não propõe uma sociologia, um pensamento acadêmico que seja apenas especulação. Ela tem que servir para a mudança da sociedade, para intervir na sociedade, uma espécie de sociologia aplicada. Então, o Guerreiro Ramos prático, ele vai trabalhar assessorando o governo, ele vai trabalhar no departamento administrativo do governo federal, ele vai trabalhar no ISEB, Instituto de Estudos Brasileiros, tudo ligado a
o governo federal e na medida que o Guerreiro Ramos está trabalhando nesses lugares, ele passa a pensar e a enxergar a questão da administração. E ele passa também a teorizar sobre a administração pública. Administração pública. Então, Guerreiro Ramos, ele é um intelectual, um sociólogo que teve muita repercussão no Brasil nos anos 50 e 60. Depois ele passa a ser invisibilizado pela analítica paulista, pela sociologia paulista. O sociólogo negro é substituído, vamos dizer, substituído entre aspas, pelo sociólogo branco, que é Florestan Fernandes. E quando eu falo Florestan Fernandes, eu reitero o meu respeito ao Florestan Fernandes, respeito que eu não tenho com outros intelectuais. Outros intelectuais, os pianos, principalmente os mais recentes. Mas o Florestan Fernandes merece o meu respeito. Assim como o Guerreiro Ramos. Guerreiro Ramos vai para a política, é caçado, e então ele vai se autoexilar nos Estados Unidos. Ele chega nos Estados Unidos em 1966 e vai ficar nos Estados Unidos até 1980. Então, 1966, 1980, o Guerreiro Ramos está lá nos Estados Unidos e a sua obra aqui no Brasil está sendo invisibilizada pela analítica paulista. Lá nos Estados Unidos, como a professora Cícera colocou, o Guerreiro Ramos vai ser professor da Universidade do Sul da Califórnia por 14 anos. E lá o Guerreiro Ramos vai ser um Guerreiro Ramos acadêmico. E esse Guerreiro Ramos acadêmico acaba sendo até contrário a esse Guerreiro Ramos que gostaria de estar no Brasil e ser um acadêmico que também transforma a sociedade. O Guerreiro Ramos, ele, na Universidade do Sul da Califórnia, ele fica por 14 anos e obtém muito sucesso. Ele obtém um grande reconhecimento. Ele é eleito 3 vezes na Universidade do Sul da Califórnia o melhor professor da área de sociologia, ele vai dar aula de sociologia. Ele é eleito uma vez o melhor professor de toda a universidade. E a partir de 1966, a partir de 1967, os trabalhos do Florestan Fernandes, nós vamos encontrá-los em inglês. Então tem um vasto material do Guerreiro Ramos, de 14 anos, porque ele produzia muito, ele escrevia muito, que está escrito em inglês. Ele tem muita coisa em português, que ele sempre produziu muito, e agora tem todo o material do Guerreiro Ramos escrito em inglês nesses 14 anos que ele viveu. Nesse momento que Guerreiro Ramos está nos Estados Unidos, os seus interlocutores serão os seus estudantes. Serão estudantes onde ele vai desenvolver o seu pensamento, e nesse momento ele está voltado para pensar a questão da administração pública. E hoje, quem tem recuperado o trabalho do Florestan Fernandes são os seus ex-alunos brasileiros e também estadunidenses lá da Universidade do Sul da Califórnia. Eles têm repercutido o trabalho do Florestan Fernandes lá nos Estados Unidos e trazido esses trabalhos para o Brasil. O Guerreiro Ramos volta ao Brasil em 1980. Ele funda uma pós-graduação na Universidade Federal de Santa Catarina, em 1980, só que ele morreu em 1981, então ele não conseguiu voltar a dar aula no Brasil. Na medida que ele voltou para o Brasil, ele ainda mantinha ele mantinha um link, ele mantinha o vínculo, link com essa linguagem da internet. Ele mantinha um vínculo com a Universidade do Sul da Califórnia. O Guerreiro Ramos obteve muito sucesso como
acadêmico nos Estados Unidos, e o Guerreiro Ramos, no Brasil, ele deu aula na Universidade Federal. Não, ele nunca deu aula numa universidade federal pública no Brasil, ele deu aula na FGV do Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, ele deu aula no órgão do governo federal, que é o DASP, mas nunca conseguiu dar aula numa universidade pública do Brasil. Sobre essa questão do Guerreiro Ramos nunca ter dado uma aula numa universidade pública do Brasil, eu vou tratar um pouco disso com vocês rapidamente também. Então, Guerreiro Ramos volta ao Brasil, morre em 1981. Em meados de 1990, o pensamento do Guerreiro Ramos, que estava ocultado, esquecido. Tem muitos livros do Guerreiro Ramos que é muito difícil de encontrar. Quem encontra são pesquisadores como Aristo Azevedo. Aristo Azevedo foi nos Estados Unidos, conversou com a filha do Guerreiro Ramos, que mora lá, e lá ele obteve muitos documentos, muitos materiais do Guerreiro Ramos. Então, o Guerreiro Ramos, a partir dos anos 90, ele passa a ser recuperado. E como é que o Guerreiro Ramos vai ser recuperado na academia brasileira? Ele vai ser recuperado como a história do pensamento social e político brasileiro. Para você falar sobre a história do pensamento social e político brasileiro, você tem que falar do Guerreiro Ramos, e depois falar do Florestan, você tem que falar do Nina Rodrigues, você tem que falar do Nina Rodrigues, você tem que falar do Oliveira Viana, mas você tem que passar pelo Guerreiro Ramos. Então, na sociologia, na área do pensamento social e político brasileiro, Guerreiro Ramos volta a ser colocado, e Guerreiro Ramos, no Brasil, ele passa a ter muita força no pensamento científico de administração. Então, Guerreiro Ramos, ele, na administração pública no Brasil, assim como lá nos Estados Unidos, ele é muito, muito forte. O livro do Guerreiro Ramos mais importante da sua fase de maturidade, o seu último livro, é o livro A Nova Ciência das Organizações. E os livros de destaque do Guerreiro Ramos, e quando você fala livros de destaque, é injusto. É injusto. É uma seletividade. Mas podemos dizer que o livro do Guerreiro Ramos, que teve maior relevo até pelos estudos que foram feitos pelo Guerreiro Ramos. Então, o último livro dele, que é considerado um clássico da administração, que é A Nova Ciência das Organizações, publicado em 1981, sua última obra. Antes ele escreveu um pouco sobre isso em inglês, lá nos Estados Unidos. Uma sua obra que é mais considerada pela sociologia, que é mais repercutida, é o livro que eu já citei, Redução Sociológica, que foi publicado em 1958 e foi republicado em 1996 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E tem o livro que vocês tiveram acesso, que é a Introdução Crítica à Sociologia Brasileira, que foi publicado originalmente em 1957 e foi republicado pela Universidade do Rio de Janeiro em 1995. Que são textos, muitos desses textos foram publicados, surgiram em jornais como o Jornal do Comércio, o Jornal do Brasil, e também no outro livro de uma outra coletânea do Guerreiro, chamado Cartilha do Sociólogo, alguma coisa assim, depois eu pego o nome certinho e mando para vocês. Então, dando ênfase, Guerreiro Ramos tem uma produção gigantesca, então vou dar destaque a alguns. Então, de novo, A Nova Ciência das Organizações, publicado em 1981, Redução Sociológica, a última edição de 1996, a primeira de 1958, o livro Introdução Crítica à Sociologia Brasileira, a primeira edição em 1957, e a segunda em 1995, e o livro dele, que quem conseguir esse livro, por favor, passe para todos, que é o livro dele de poesia, O Drama de Ser Dois, publicado em 1937.
Vamos agora tratar um pouquinho do Guerreiro Ramos, que não deu aula numa universidade pública brasileira. Então, Guerreiro Ramos, ele foi da primeira turma do curso de Ciências Sociais da Universidade do Distrito Federal. O Distrito Federal, naquele momento, era no Rio de Janeiro. Então, essa Universidade do Distrito Federal se tornou-se Universidade do Rio de Janeiro. Então, ele é Guerreiro Ramos, enquanto estudante, ele é provavelmente um dos únicos, ou um dos pouquíssimos estudantes negros nessa universidade. E depois, Guerreiro Ramos, em determinado momento da vida, ele vai concorrer para ser professor dessa universidade, Universidade do Rio de Janeiro, ou Universidade do Distrito Federal. E Guerreiro Ramos perdeu o concurso, ele não passou no concurso. E quem é que passou no concurso? Quem passou no concurso, isso segundo o Jorge de Carvalho, que é um professor da Universidade de Brasília, ele escreveu isso num artigo organizado pelo Walter Silvério e pela Petronilha em 2003. Segundo o José Jorge de Carvalho, quem passou no concurso foi uma pessoa branca inexpressiva na história. No Brasil, ele acabou dando aula na FGV, deu aula no DASP, Departamento de Administração do Serviço Público, ligado à presidência da República. Ele daria aula na Universidade de Santa Catarina, num curso de pós-graduação que ele mesmo criou, mas ele acabou morrendo de câncer, sem essa possibilidade. Então, um dos maiores intelectuais brasileiros de todos os tempos, devido a os fatos, os fenômenos, a história, nós não tivemos a oportunidade de usar essa sua potência enquanto professor no Brasil, numa universidade pública, e esse conhecimento os Estados Unidos tiveram para si. O Guerreiro Ramos, ele fez muitas coisas, mas ele não conseguiu outras. Ele não conseguiu ser o que ele queria ser. Não conseguiu ser poeta, um poeta de sucesso. Ele também não conseguiu permanecer como político, por causa do golpe militar. E ele não conseguiu também fazer da sua sociologia uma sociologia engajada. Ele ficou, a maior parte do tempo, dando aula na Universidade Norte-Americana. E nesse momento ele estava analisando a sociedade norte-americana. Ele passa a olhar o Brasil novamente anos depois. E lá nos Estados Unidos, o Guerreiro Ramos se torna um academicista que vai de contrário até o pensamento dele. O Guerreiro Ramos e o teatro experimental do negro. O Guerreiro Ramos, amigo do Abdias Nascimento, o teatro experimental do negro foi importante para o Guerreiro Ramos, porque o teatro experimental do negro, a amizade dele com Abdias, ele resgatou, colocou em pauta no Guerreiro Ramos a questão negra, o negro que ele é, o negro que o Guerreiro Ramos é. Guerreiro Ramos é um negro descendente direto dos escravizados. Da medida do Guerreiro Ramos com a organização Teatro Experimental do Negro, o Guerreiro Ramos vai escrever sobre o negro e vai escrever sobre o branco, que é esse texto sobre o branco que me influencia a tratar sobre branquitude. E na medida que o Guerreiro Ramos vai escrever sobre o negro, escrever sobre o branco, ele vai criticar todos os pesquisadores que são brancos, que estão tratando disso, que colocam o negro como tema, o negro é tema, só que esse tema que é o negro não necessariamente é o negro vida. O Guerreiro Ramos vai criticar todos os intelectuais brancos com muita força. E as respostas às vezes não viriam porque as pessoas não iam ao debate com ele. Crítica muito forte ao Nina Rodrigues, crítica muito forte o Gilberto Freire. O Guerreiro Ramos resgatado, 1990. O Guerreiro Ramos resgatado, ele é resgatado
de diversas formas. Ele é resgatado de forma temática. O Guerreiro Ramos é algo... Ele tem uma produção vasta, uma produção de que eu posso dizer até sistêmica sobre o pensamento brasileiro. Aí a gente resgata dele pegando um tema, que sou eu. Eu peguei o Guerreiro Ramos, o Guerreiro Ramos é um todo, eu pego apenas uma pequena parte, que é o branco. Então, o Guerreiro Ramos é resgatado de maneira temática, que é a questão negra, que é a questão branca. Eu resgatei Guerreiro Ramos pegando só esse aspecto. Que sou eu, Lourenço, que é o Muriatã, pegamos esse aspecto. Mas o Guerreiro Ramos também, ele é resgatado pegando a discussão sobre nacionalismo, sobre desenvolvimento. Ele é resgatado pegando novamente a história do pensamento social. O Guerreiro Ramos é resgatado pegando o tema administração pública, onde tem todo um trabalho muito forte lá nos Estados Unidos e no Brasil. O Guerreiro Ramos também é resgatado numa discussão sobre ecologia. Vamos colocar novamente Guerreiro Ramos em diálogo com algumas pessoas. Vamos colocar Guerreiro Ramos em diálogo com Florestan Fernandes novamente. O Guerreiro Ramos, com introdução crítica à sociologia brasileira, correção sociológica, num diálogo que ele está fazendo com o Florestan Fernandes, é um jovem Florestan Fernandes. O Guerreiro Ramos é um pouco mais velho. O Guerreiro Ramos, ele está dizendo para esse jovem Florestan Fernandes, o Guerreiro Ramos é um pouquinho mais velho, e o Guerreiro Ramos com mais prestígio. O Florestan Fernandes é uma pessoa que vai ser, o Guerreiro Ramos já é uma pessoa de mais prestígio. O Guerreiro Ramos está dizendo para o Florestan Fernandes, nessa sua proposta metodológica, nessa sua proposta de cientificismo, vocês têm só pegado a teoria estrangeira e colocado no Brasil. Você pega a teoria estrangeira e coloca no Brasil. De maneira, digamos, até... Então, você não está olhando a realidade brasileira para, de repente, elaborar uma teoria. Você pega a teoria de fora e aplica a realidade brasileira. É o que hoje a gente poderia chamar, que as pessoas têm chamado de colonialismo mental, ou usando o complexo vira-lata. O que vale é o pensamento norte-americano, o que vale é o pensamento da Sorbonne. Então eu pego aquilo e jogo para o Brasil. É o Guerreiro Ramos criticando o Florestan Fernandes. Sociólogo para sociólogo, o Florestan Fernandes como um jovem sociólogo. Para eu fortalecer a ciência, para eu firmar, consolidar a ciência, a sociologia paulista, ele acaba fazendo a imitação da sociologia francesa, por exemplo. Porque a sociologia da USP é formada, professores franceses vieram para fundar a sociologia paulista, como é o caso do Roger Bastide, que foi professor do Florestan Fernandes, e Florestan Fernandes também trabalhou junto com ele, né, até naquele que resultou aquele livro Negros e Brancos em São Paulo. Então, o Guerreiro Ramos, não, a sociologia brasileira tem que ser brasileira, tem que olhar a realidade brasileira, criar um pensamento brasileiro. Obviamente que você dialoga com fora, você dialoga com o mundo, mas você dialoga com o mundo se aquilo me servir. Mas não é pegar aquilo que vem de fora e adaptar e jogar para a nossa realidade. Vamos agora pensar Guerreiro Ramos, a ideia de desenvolvimento, elite brasileira e revolução. Mas antes eu vou falar do Guerreiro Ramos e Gilberto Freire, que essa questão da revolução é complicada e eu vou colocar ela para encerramento. Vamos falar do Guerreiro Ramos e o Gilberto Freire. Guerreiro Ramos está fazendo uma crítica ao Gilberto Freire e as críticas do Guerreiro Ramos realmente são fortes. Guerreiro Ramos é contundente. As pessoas realmente deviam se sentir incomodadas com... Guerreiro Ramos é muito enfático e um erudito. Como é que eu vou responder Guerreiro Ramos? Com silêncio, porque ele escreve o texto, você vai responder contra o texto, de repente você não consegue com o mesmo nível do Guerreiro Ramos. Então, Guerreiro Ramos
com esse texto que vocês leram também, A Patologia Social do Branco Brasileiro, que é um texto que o Guerreiro Ramos escreve primeiramente no Jornal do Comércio, se eu não me engano, em meados de 1954 ou 55, que depois vai também ser publicado no livro Introdução Crítica, em 1957. Então, Guerreiro Ramos criticando o Gilberto Freire. Isso sou eu e as minhas análises, as minhas interpretações. Aqui eu estou dialogando com o Florestan Fernandes e estou fazendo a minha própria leitura. Eu penso por mim mesmo e faço a interpretação por mim mesmo. Então, eu pegando o Guerreiro Ramos e pegando o Florestan Fernandes e pegando o texto A Patologia Social do Branco Brasileiro. O que é o Gilberto Freire? Gilberto Freire é alguém que estudou nos Estados Unidos. Ele é um brasileiro que estudou nos Estados Unidos, que volta ao Brasil. O Gilberto Freire, quando vai estudar nos Estados Unidos, ele, em Pernambuco, ele é branco. Ele, lá nos Estados Unidos, estudante lá nos Estados Unidos, ele é menos branco ou não branco. O Gilberto Freire vai falar que o brasileiro é feio. Feio, ele vai justificar. Ele é feio por causa da alimentação, alguma coisa assim. Né? Mas se tiver uma alimentação, a gente fica melhor esteticamente. Mas dizendo isso, ele está inferiorizando o brasileiro. Então, o Gilberto Freire, quando está lá nos Estados Unidos, ele é inferiorizado. Ele é visto como feio, nessa ótica do próprio Gilberto Freire, e visto como não branco. Ao voltar ao Brasil, aí o Gilberto Freire se torna branco. Agora eu sou branco e vai teorizar a ideia de que a colonização ibérica, que é uma ideia que não é original do Gilberto Freire, vem do Van Hagen e outros, mas que ganha mais força e mais substância, e é escrita de maneira mais sofisticada pelo Gilberto Freire. Ele vai dizer que a cultura ibérica, de certa forma, é até superior à cultura anglo-saxã, porque os ibéricos criam um mundo que o português criou, que é um livro do Gilberto Freire, que é fruto dos seus discursos, lá em Portugal, em Cabo Verde, etc., que é um brasileiro que sabe conviver com o diferente. Nesse mundo pós-Segunda Guerra Mundial, pós-Primeira Guerra Mundial, que o diferente não sabe conviver. Então, o Gilberto Freire, que era alguém lá nos Estados Unidos inferiorizado, aqui no Brasil, o Gilberto Freire, ele se considera, ele eleva a sua autoestima e vai propor que a cultura brasileira é até melhor do que a cultura estadunidense. Essa é uma leitura que a gente pode fazer com o Gilberto Freire, tendo a patologia social do Guerreiro Ramos. Vamos tratar do Guerreiro Ramos, Fanon e humanismo. Então, como eu disse, em Guerreiro Ramos, a questão do humanismo, ela está no passado. O humano é o ser espiritual e o material e ação na história. Isso está no passado. Isso é Guerreiro Ramos. Então, a sociedade liberal, capitalista, que coloca o capital, coloca o dinheiro como centro, ela deixa de lado o que é central, que é o próprio humano. Então, o dinheiro, o capital, ela tem que ser trabalhada para a afirmação do humano. E o Guerreiro Ramos propõe que essa sociedade capitalista, liberal, dessa hegemonia do capital, é uma sociedade que tira a personalidade do humano. O humano, enquanto indivíduo, enquanto associação, ele tende a se tornar mais liberal, capitalista, mais individualista, então ele perde a sua personalidade, vai se perdendo a personalidade e vai se tornando menos desumanizado, que é essa separação entre o espiritual e o material. Então, o humano ideal é aquele humano
da influência do Guerreiro Ramos, que aparece já naquele livro dele da juventude, o livro de poesia. Cadê o livro de poesia do Guerreiro Ramos? Depois eu volto ao livro de poesia do Guerreiro Ramos. Deixa eu ver aqui. Então, o Guerreiro Ramos, ele pensando praticamente o Brasil, então nós temos que criar uma outra sociedade, uma sociedade que permita o personalismo, que permita caminhar para o socialismo humano, que é uma outra sociedade, sociedade Brasil, que é um outro modelo que nós temos que criar a partir do Brasil, que é essa aliança entre o espiritual e o material e no decorrer da história. E tudo que nós criamos, as organizações, as instituições, ela não serve, nós temos que reconstruí-la, porque essas instituições nos tornam esse ser liberal capitalista que coloca o dinheiro, o capital, como centro. Então, as instituições, ela nos despersonaliza, ela nos torna mais esse sujeito liberal, que coloca o dinheiro como centro. A concepção do Guerreiro Ramos é uma concepção capitalista. É uma concepção capitalista, mas onde o capitalismo não é o centro. É aquilo que eu já tinha falado, ele quer uma sociedade policêntrica. O que é o centro? O centro é humano. Então, o capitalismo ele tem que ser usado a favor do humano, não o capitalismo como, digamos, como uma opressão do humano. Agora, dialogando com Frantz Fanon. O que é humanismo para Frantz Fanon? O humanismo para Frantz Fanon é o futuro que nós não chegamos. O humanismo para Frantz Fanon é através da revolução, é através de uma sociedade para além da sociedade capitalista. Uma das influências do Frantz Fanon é o Karl Marx. O Karl Marx não é influência para uma influência para o Guerreiro Ramos. Influência mais forte para o Guerreiro Ramos é o Max Weber e outros. Influência para o Guerreiro Ramos deixa eu ver aqui. Max Weber. Influência para o Guerreiro Ramos, Max Weber, Jacques Muriatan, Bergève, que é Max Muriatan, filósofo francês, que ele pega essa ideia de humanismo, o Jacques Berdev, que ele também pega essa ideia, e o Max Weber, que não é o Marx, não é o Karl Marx. Agora, para o Frantz Fanon, Karl Marx é uma das suas influências, principalmente na concepção do humanismo revolucionário. O Guerreiro Ramos, então, o humanismo, ele só é uma possibilidade do futuro numa sociedade para além do capitalismo, porque nessa sociedade capitalista liberal, nós nos tornamos cada dia menos humanos. Então, para Frantz Fanon, nessa sociedade capitalista, nós nos tornamos cada vez menos humanos. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o Covid-19, pessoas morrendo, e a gente não se portando, quando fala assim, de um país ou governo que nós escolhemos. Como é que matam 25 pessoas lá no Rio de Janeiro, Jacarezinho, isso é um horror. Como é que lá no Ceará, Aracoiaba, tem um idoso que cai no lago, ele fica se afogando, aí as pessoas filmam pelo celular e ninguém salva, ele acaba morrendo. Um idoso cai no lago em Aracoiaba, Ceará, e as pessoas, ao invés de ajudarem, filmaram, e depois colocaram na internet. Ao invés de filmar, ninguém foi lá tentar salvá-lo. É uma sociedade desumana. Então, para o Frantz Fanon, essa sociedade capitalista, cada vez que a gente caminha, o tempo passa, nós nos desumanizamos. Então, a revolução é para além do capitalismo.
Agora, a revolução do Guerreiro Ramos é uma revolução no sentido de que ou nós temos que mudar todas as nossas formas de viver associada, ser uma sociedade policêntrica e que o humano ele seja o centro e que a gente não destrua tanto a natureza, que a gente vive em várias que a gente o humano é o centro policêntrico, que a gente não destrua tanto a natureza, que nós temos várias formas, a política, várias formas de convivência. Outras, nós temos que reorganizar a sociedade. Essa é a revolução para Guerreiro Ramos. Para Guerreiro Ramos, a revolução é dentro do sistema. Para Guerreiro. E a revolução para o Fritz Fanon é uma revolução que leve para além do capital, que é uma revolução de emancipação humana, influência também do Karl Marx. Os dois, tanto o Fritz Fanon quanto o Guerreiro Ramos, são coincidentes na crítica à perspectiva liberal, capitalista, a crítica ao individualismo, a crítica ao dinheiro como centro, que está tornando o mundo insustentável. Então, eu ficaria por aqui. Agradeço a vocês pela paciência de me ouvir.